A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical, mais uma lição, mais uma oportunidade que nós temos de estudar as Escrituras Sagradas. É sempre bom estar aqui com vocês, é sempre bom poder falar da palavra de Deus. É um prazer imenso saber que nós temos você aqui, você que está me assistindo, e também ir desdobrando, né, desenrolando esse livro que é a Sagrada Escritura, irmãos. É o livro mais importante da história da humanidade. Tem poder para transformar vidas, porque é a palavra de Deus. Então, nós que nos debruçamos sobre as Escrituras, não perdemos o nosso tempo. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 8 ao capítulo 11. É o objeto de estudo da nossa lição de hoje, a saber, a lição de número 4. Antes de entrarmos na lição, eu quero pedir a você para que você curta, comente, compartilha e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. É graças a essa ajuda que você me dá que o nosso canal ele cresce e que o nosso projeto continua, ok? São muitas intempéries, são muitas dificuldades que nós encontramos ao longo do caminho, mas nós estamos aqui para a glória de Deus, e edificação do corpo de Cristo. E se você quiser esse material que está na tela de vocês, é só me chamar no WhatsApp que eu vou colocar aí agora. Me chama lá, fala o teu nome, fala de onde você é e me pede o material. Eu vou estar encaminhando ele a você com todo o prazer. Além também do que nós podemos adicioná-lo ao nosso grupo de professores de escola bíblica dominical. Ali a gente pode fazer discussões, tudo dentro do tema, né, dentro do assunto da revista, também a respeito de ensinamentos, técnicas de ensino, todo o aparato para que nós venhamos a ter uma aula mais fluida, uma escola dominical mais robusta e uma igreja edificada. Dito isso, o tema da nossa lição de hoje é a glória de Deus se retira do templo. O texto áureo está lá em Ezequiel capítulo 10, versículo 19. Antes da gente continuar, já vou avisar os irmãos, viu? Eu tô com um pouco de tosse aqui, na minha cidade tá frio, e então, às vezes, a gente fica com a garganta um pouco ruim, né? De tanto falar, muito frio, água gelada, todas essas coisas que vocês sabem, né? Então, só se prepara aí, às vezes pode ser que eu torça um pouquinho no microfone aí, tá, gente? Vamos lá. Nosso texto áureo, Ezequiel 10, 19, nos diz: Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, ele está relatando a visão dele, tá, meus amigos? Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. Porta oriental, ele está falando do lado, tá? Oriental diz respeito ao leste, ok? Só a título de explicação para vocês. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Irmãos, esta sessão que nós estamos estudando hoje, dos capítulos 8 ao 11, ela é importantíssima para que nós venhamos a entender o contexto da profecia de Ezequiel. Pois Deus estava mostrando a Ezequiel e acusando o povo, evidentemente o povo era completamente culpado desta acusação, de praticar abominações no templo. Então já não bastava o fato de que o povo estava entregue à idolatria, eles estavam praticando a idolatria nas suas casas, nas ruas, nos outeiros e no templo. Irmãos, isto é sério demais. Então, a imagem, né? Nós vimos isso quando nós estudamos o livro do profeta Jeremias, e estamos revendo isso agora em Ezequiel. Uma das imagens, uma das figuras de linguagem que o próprio Deus utiliza para explicar é, o sentimento dele e o que estava acontecendo naquele cenário é de um marido traído. Então imagina só um homem que casou com uma mulher, que tirou ela de uma vida meio complicada, talvez de pobreza. Isso não estou falando de questões de prostituição, como foi o caso de Oséias, tá? Imagina só um homem que encontrou uma mulher, um homem muito rico, apresentável, com muitas posses, encontrou uma mulher no meio de uma família pobre, talvez ali até numa condição de escrava, tirou ela dessa posição,
casou-se com ela, amou ela, tratou ela extremamente bem, e de repentemente, quando ele chega na casa deles, ele se vê traído, né? Ele pega sua esposa em flagrante adultério. Só o fato dos dois serem casados, independentemente das condições mínimas que essa mulher, essa esposa, tinha antes de conhecer esse homem, já é sério demais, né? Agora, tendo em vista toda essa condição, né, esse enredo que eu contei para vocês, fica pior ainda, não é verdade? E é exatamente isso que Deus está falando para o povo. Olha, vocês estão me traindo dentro da minha casa. Eu tirei vocês do Egito. Vocês estavam na condição de escravo, em condições miseráveis, e agora vocês estão praticando essa abominação no templo. O templo que fora consagrado por Salomão, os irmãos lembram bem disso. O templo ele foi separado para a única e exclusiva adoração ao único e exclusivo Deus. Então, mesmo diante disso, o povo estava praticando essa abominação. É lógico, né? Nós vimos também no livro de Jeremias que houve uma reforma nos tempos de Josias. Inclusive, o livro da lei foi achado no meio dos escombros do templo. Isso vai mostrar para nós como o povo havia de fato esquecido da lei. O negócio estava lá no meio dos entulhos. E diante de todo esse esquecimento, tudo começa, né, toda essa problemática que o povo estava enfrentando, adivinha desse esquecimento da lei. Então, o primeiro passo foi esquecer-se da lei. Então, mesmo diante dessa reforma promovida pelo rei piedoso, promovida também durante o ministério de Jeremias, pois ele já havia anunciado, estava anunciando o juízo de Deus, o povo ainda praticava as suas abominações. O povo já estava no cativeiro, lembrando que Ezequiel foi chamado lá no cativeiro. E eles ainda estavam praticando essas abominações, essa idolatria. Eu estou dizendo tudo isso para que nós possamos construir na nossa mente, juntos aqui neste vídeo, durante essa exposição breve, o cenário que levava Deus a ficar indignado. Deus estava indignado, horrorizado com a ousadia desse povo, meus caros. Vamos continuar aqui. A verdade prática nos diz: a glória de Deus se manifesta onde há reverência, santificação e arrependimento, mas se retira do templo ou do coração no qual o pecado domina. Então vamos trazer para os nossos dias, tá? Hernando Dias Lopes diz que exposição sem aplicação não cumpre a sua função. Então nós estamos explicando aqui o contexto, mostrando o que estava acontecendo e aplicando, ou seja, mostrando como isso encaixa nos nossos dias. Quantas mega igrejas vocês têm visto por aí? Você abre o Instagram, o YouTube ou qualquer outra rede social, o Google, o que seja, você vai ver lá inúmeras mega igrejas. Fala-se hoje, né, os estudiosos da sociologia da religião, que nós estamos na época do fenômeno das mega igrejas, não é isso? Isso é algo extremamente complicado porque muitas dessas igrejas estão exatamente com esse problema. Deus se retirou daqueles cultos, Deus se retirou daquelas reuniões e agora nós temos apenas a mera formalidade, nós temos aquele fenômeno da mega igreja, como já foi falado, né? Então toda aquela pompa, bancos maravilhosos, aquela coisa extremamente suntuosa, mas sem a presença de Deus, sem a graça de Deus operando no meio daquele povo, o mover do Espírito Santo. Muitas das vezes nós vemos movimentos, né, que parecem ser movimentos de origem divina, mas são meramente técnicas psicológicas, técnicas discursivas, que levam as pessoas a uma histeria coletiva. Não estou dizendo que eu não creia, tá? Eu creio e creio muito na manifestação do Espírito Santo. Porém, nós vemos que muitos desses lugares, onde contemporaneamente se dizem espirituais, não passam de movimentos ensaiados. Músicas, técnicas, como eu já falei,
e isso é de entristecer o nosso coração. Mas vamos lá. Objetivos da lição. Primeiro, compreender que o juízo começa pela casa de Deus. Meus irmãos, olha só que coisa, viu? Olha só, um dos objetivos da lição é você, professor, mostrar para sua classe que o juízo começa pela casa de Deus. Se começa pela casa de Deus, começa pela liderança, começa pelos cabeças. Ou seja, Deus exige muito mais. Nós, professores de EBD, nós, ensinadores, os pastores, os diáconos, os presbíteros, em relação ao caráter, santidade, não é? O juízo começa pela casa. Deus está levando Ezequiel, agora no capítulo 8, ao templo. Ezequiel estava em Babilônia, Deus transporta Ezequiel em espírito até o templo e mostra para ele todas as abominações. E Deus deixa bem claro, olha, começa por aqui o meu juízo. Tanto é que nós vamos ver que o templo foi destruído. Deus estava tão insatisfeito, tão horrorizado com a conduta do povo, que ele resolveu acabar com o culto de vez. Inclusive, entre os profetas, nós vamos ver passagens onde o próprio Deus diz, olha, quem me dera houvesse alguém no meio de vocês que acabasse com o culto, que acabasse com essa festinha que vocês estão promovendo. Isso não é um culto, os caras estavam oferecendo a pior oferta, o pior animal, a pior adoração. O templo estava pegando bicho, entulhos, a lei esquecida. Deus não quer esse tipo de coisa, irmãos. Saber que Deus exige exclusividade na adoração. Aí alguém pode me falar, não, Christian, eu não adoro outros deuses, eu não tenho imagens de escultura na minha casa. Mas quantas vezes nós instituímos ídolos nas nossas vidas? Criamos altares a deuses estranhos. Independentemente, muitas das vezes nós nos colocamos no centro da nossa vida. Nós nos colocamos em primeiro lugar, acima de Deus, acima da igreja, acima da obra, acima de tudo, acima da nossa família. Nós nos constituímos como os nossos próprios ídolos. Egolatria, não é? Então, nós vemos que no mundo de hoje, essa idolatria, esse desvio da casa, que a casa de Deus promove, né? Vamos falar dessa forma, pode ser em relação não a outros deuses, mas a outras questões, ao dinheiro. Nós vemos que o dinheiro é o senhor deste século, não é isso? Toda a corrupção, toda a lavagem de dinheiro, todos esses escândalos que vocês estão vendo hoje em dia, né? Citando um que está em voga agora, neste exato momento, o caso do Banco Master. É óbvio, né? Eu sei que a cédula do dinheiro não é o problema, né? Nós sabemos disso, a Bíblia nos mostra isso. O problema não é ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. As pessoas estão colocando o money, né, acima de tudo. O cifrão é o Deus deste século, inclusive dentro de muitas igrejas. E Deus se entristece com isso. Então você vê as pregações triunfalistas, da prosperidade, tomando cada vez mais espaço. Inclusive as igrejas que pregam um sermão que vai nesta linha de pensamento estão cheias. E as igrejas que pregam o verdadeiro, genuíno e puro evangelho estão cada vez mais vazias, infelizmente. Vamos lá, valorizar a presença de Deus entre nós. Então Deus está entre nós, nós como igreja de Cristo, nós temos Deus entre nós e nós precisamos valorizar a presença dele, irmãos. É a coisa mais valiosa que a igreja tem, é a presença do noivo. Vamos lá, contexto geral. Visões no exílio, repara que não é visão do exílio, tá? É no exílio. Ezequiel estava no exílio e ele estava tendo visões. É como eu já falei em lições passadas, Deus é mesmo em Babilônia. Deus é mesmo no exílio. Mesmo que o templo esteja destruído, ele chama os seus profetas e ele fala. Então Deus pode falar de qualquer lugar, basta ele querer. A revelação do pecado oculto é engraçado, né? Esses dias eu comecei a ler. É engraçado no modo de falar, né, gente? Extremamente triste.
Eu estava lendo um livro de um autor mundialmente famoso, um autor cristão mundialmente famoso, um livro muito bom, por sinal. Amei o livro, vou ler mais vezes futuramente. E mais ou menos no terceiro ou quarto dia de leitura, eu estava empolgado com a leitura daquele livro. Eu abro as minhas redes sociais e eu vejo que esse autor é um norte-americano, foi pego, né? Acabaram descobrindo um adultério de 7 anos. Ele casado, estava adulterando há 7 anos com uma outra mulher, casada também. E aí veio esse escândalo à tona, o mundo inteiro sabendo aí do pecado dele, do adultério dele. Só que a questão é o seguinte, enquanto ele estava praticando isso, ele estava escrevendo livros, pregando, palestrando, porém Deus estava vendo tudo. Não somente ele e a outra pessoa, ou pessoas que talvez sabiam, desconfiavam, mas o próprio Deus estava vendo. E agora Deus resolveu trazer à tona de um jeito inesperável, não é isso? Porque as coisas vêm à tona, meus caros. É por isso que vira e mexe a gente vê um escândalo ou outro aí. E muitas das vezes esses escândalos é o próprio Deus fazendo juízo, viu? Não é o diabo muitas das vezes não, viu, meus caros? É o próprio Deus fazendo juízo. É Deus falando, olha, eu vou trazer à luz o que está oculto. E glória a Deus por isso. Porque essas pessoas que enganam o rebanho de Cristo, como nós já falamos, o julgamento começa pela casa, não é? Elas são duplamente culpadas. As pessoas que abusam do rebanho, ou por dinheiro, ou por sensualidade, luxúria, lascívia, que seja, são duplamente culpadas. Vamos lá, vamos continuar. Dos versículos 1 ao 6 do capítulo 8, eu vou destacar essas questões aqui agora, que talvez seja a parte mais importante desta sessão. Eu falei ali, imagem do ciúme, idolatria no templo e provocação à santidade. Primeiro ponto, no versículo 3, Ezequiel vai dizer, né, que Deus pegou ele pelos cabelos e levou ele até a terra de Jerusalém, onde ele pôde entrar no pátio do templo. Onde estava a imagem dos ciúmes? Como assim, Christian? Imagem do ciúme? Uma imagem de escultura que provocava ciúmes em Deus. E provavelmente era uma estátua de Azerá ou de Baal, deuses estranhos, falsos deuses, idolatria, adultério espiritual, praticado no interior do templo. E aí, à medida que Deus vai mostrando as coisas para Ezequiel, Deus vai falando para ele, Ezequiel, o negócio vai ficar pior. Você vai ver mais abominações. Olha aí os versículos 9, os versículos 13, por exemplo. O versículo 12, olha só o que Ezequiel diz, as pessoas estão dizendo que Deus abandonou. Deus não está vendo, então vamos praticar aqui. Deus virou as costas para Israel. Vamos praticar abominações. Vamos continuar adulterando espiritualmente. E o pecado estava entre os líderes, porque aqueles mesmos que se diziam judeus estavam promovendo a idolatria, promovendo a abominação e praticando cultos pagões, né? Pagãos, aliás, pagões não existe, tá, gente? É pagãos. Praticando cultos pagãos no meio do templo, fora do templo, no pátio do templo. Além disso, promovendo a corrupção institucional, ou seja, as instituições, ou a instituição religiosa estava corrompida, meus caros. E aí no versículo 16, o profeta vai dizer que eles estavam adorando o Deus Sol, e ele viu também no versículo 14 mulheres chorando por Tamuz. Tamuz era uma divindade mesopotâmica, ou seja, também um deus falso. Então nós temos a imagem de ciúmes, que provavelmente é Azerá ou Baal, e mulheres praticando culto a Tamuz. Depois lá em Jeremias também a gente viu mulheres que praticavam culto à rainha do céu. Gente, é uma idolatria sem tamanhos. Talvez esta seja uma das sessões mais tristes do Antigo Testamento. Deus expressando a sua tristeza e mostrando o quão insatisfeito ele estava. E agora em Ezequiel 9, nós vemos o selo dos fiéis, o juízo seletivo e, novamente, o juízo começa pelos líderes. O título do capítulo 9 é Os Castigos de Jerusalém. Deus castigará este povo. No versículo 9, Deus ainda vai dizer, né? A maldade da casa de Israel é grandíssima. Gente, Deus estava indignado. E ele ainda repete ali no versículo 9. E eles dizem
o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. É como eu falei, sabe a criança que apronta quando o pai não tá vendo, quando a mãe não tá vendo? Esses dias, por exemplo, eu fui no estabelecimento e ali tinha aquela campainha, sabe, que o cliente toca quando ele chega para avisar o pessoal do comércio. E tinha uma criança tocando toda hora, até que a avó dela chamou a atenção, falou: não pode, isso daí irrita os outros clientes, vai quebrar a campainha. E o menino ficou quieto ali, né? Ficou meio sem graça, porque a avó dele chamou a atenção, bem brava mesmo assim, e ele ficou quietinho. De repente ela virou as costas para ele e começou a conversar com a menina da loja, e ele voltou, o menino voltou, começou a bater na campainha um monte de vezes, aí ela olhou, quando ela olhou, ele parou. Exatamente essa figura, meus caros. Deus não tá vendo, ele virou as costas, vamos praticar, agora é a hora de praticar idolatria, vamos lá, ele abandonou, não tá mais aqui, vamos praticar idolatria, vamos praticar adultério espiritual. Então o povo estava se envolvendo cada vez mais com o pecado, e Deus ficando cada vez mais indignado. Ezequiel capítulo 10, mais uma vez aqui Ezequiel vai ver a visão dos querubins, ele vai ter ali uma experiência com a presença divina, ele vai ver a glória de Deus se afastando do templo e um templo sem glória. Meus irmãos, olha aí no versículo 4 do capítulo 10. Então, se levantou a glória do Senhor sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Aí no versículo 6, e sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins que entrou ele e se pôs junto às rodas. E aí o Ezequiel ele continua a visão falando a respeito daquilo que ele estava vendo, descrevendo todo esse cenário, e a ideia é: Deus está indo embora do templo, tamanho o pecado do povo. Imagina o templo vazio da presença de Deus. Imagina, é basicamente um cenário de inferno, meus amigos, porque o inferno é uma condição de ausência de Deus. Não que Deus não seja onisciente ao ponto de não estar ali, não é isso. É de que Deus não se manifesta, é uma ausência absoluta neste sentido. E o templo estava desta forma agora. Então é basicamente uma condição semelhante ao próprio inferno. Então o povo estava praticando um culto parecido com um culto infernal. Horrível isso, irmãos. Horrível dizer isso. Capítulo 11, dos versículos 1 ao 13, juízo sobre os líderes, falsas seguranças e responsabilidade espiritual. Versículo 1. Então, me levantou o Espírito e me levou à porta oriental, como eu já falei, né, a porta a leste da casa do Senhor, que olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Esta é a seção do capítulo 11, versículo 1 ao 13. É Deus cobrando os líderes. É o que eu falei. O juízo começa pela casa e na casa começa pela liderança. É exatamente assim que Deus se comporta e é exatamente assim que Deus cobra o seu povo. Agora, dos versículos 14 ao 21, é Deus prometendo um novo coração, um novo espírito e uma esperança do remanescente. Ou seja, meu povo não vai acabar. O exílio não será o fim do meu povo. Versículo 19. E lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, porém, dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Versículo 20. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e executem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Irmãos, Deus está prometendo uma restauração institucional, religiosa, teológica para o seu povo. Então, é Deus dando esperança. Nós vimos muito isso em Jeremias também, né? Deus deixando bem claro, olha, isso não é o fim. O exílio não é o fim, a destruição do templo não é o fim. Eu estou prometendo um renovo. Eu estou prometendo um remanescente. Eu estou prometendo o retorno a vocês. E agora os versículos 22 ao 25. A glória deixa Jerusalém, o fim de um ciclo e a esperança futura, como nós já citamos. Aplicações, Deus vê o oculto, como nós já dissemos também. Muitos esquecem-se disso.
infelizmente, Deus exige santidade e esperança na transformação. Por último, meus caros, o vídeo já está até maior do que de costume. Precisamos avaliar continuamente a nossa adoração e o nosso coração. A glória do Senhor se manifesta onde há temor, reverência e fidelidade. Amém, meus caros? Esse foi o nosso subsídio de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.